O GP da Arábia Saudita deixou todo mundo muito ansioso e com certeza você não ficou de fora dessa ansiedade. A gente viu disputas por posições incríveis, tanto no meio quanto no grid mais da frente ali da Fórmula 1. Inclusive, disputas pela primeira posição, que viu realmente 3 pilotos guiando na liderança desse GP. É claro que para você saber tudo sobre isso, é importante demais que você já deixe seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for inscrito, eu também te peço que você já se inscreva, não perca tempo. Já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. Alguns dos esportistas mais bem pagos do mundo fazem parte da Fórmula 1 e chegam a ganhar mais de 50 milhões de dólares todos os anos na categoria. Mas você sabia que você também pode ganhar dinheiro através da maior categoria do automobilismo mundial? Talvez você ainda não tenha certeza sobre quem vai vencer o campeonato mundial de pilotos ou de construtores, mas você já deve ter alguma ideia sobre quem deve ser o verdadeiro vencedor no final desse ano de 2022. E a 1xBet vem justamente para trazer essa oportunidade de você fazer o palpite para o seu time do coração ou para o seu piloto do coração sem sair de casa. E o mais incrível é que o Hora do Piloto trouxe a oportunidade para você de ganhar um depósito dobrado. Deixa eu te explicar melhor. Se você depositar R$100 na 1xBet, utilizando o cupom PILOTO, você ganha R$200 depositados na sua conta da plataforma. Primeiramente, você entra no site da 1xBet, clica aqui em Esportes, clica nesse botão, rola aqui para baixo, repara que já tem 5 possibilidades de aposta. Uma delas é justamente relacionada ao Campeonato Mundial de Pilotos. Olha só, tem a opção de que George Russell vai ganhar pelo menos uma corrida. A outra opção é que Lewis Hamilton iria ganhar 7 corridas. A outra seria George Russell ganharia 2 corridas. E tem diversas opções aqui. Eu acredito que no mínimo George Russell vai ganhar 2 corridas. Vamos apostar aqui R$100. Fazer uma aposta. E ok! Então entre na plataforma, faça o seu registro, utilize o cupom de desconto e comece a ganhar dinheiro com a maior categoria do automobilismo mundial. Do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar logo a falar um pouco mais sobre essa corrida, que teve realmente como grandes protagonistas carros da Red Bull e da Ferrari. O que basicamente aconteceu para que nós pudéssemos chegar no resultado final, com Max Verstappen vencendo esse GP de uma forma extraordinária com sua Red Bull. E realmente uma forma que foi praticamente perfeita nesse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Mas será mesmo que ele mereceu vencer esse GP? Será mesmo que ele realmente merecia vencer esse GP? Será que Charles Leclerc não deveria estar no lugar dele? Eu vou falar tudo sobre isso agora. Vamos falar realmente sobre o que aconteceu no decorrer da corrida para que a gente possa analisar isso tudo. A grande questão foi que quem largou em primeiro lugar e conseguiu se manter na primeira posição, inclusive na largada, foi o próprio Sérgio Pérez. Ele conseguiu a pole position ontem no sábado, na largada fez sim uma ótima largada que garantiu a ele essa primeira posição no primeiro stint ali da prova. O grande problema foi realmente ali mais pro meio da prova, quando a Ferrari emitiu um rádio para Charles Leclerc. A Ferrari disse basicamente assim: Leclerc, entre nos boxes para que nós possamos ultrapassar. Deixando a entender realmente para a Red Bull ou para qualquer outra equipe que eles iriam entrar nos boxes para fazer um undercut nessa corrida. Mas para mim já tinha ficado muito óbvio com esse rádio que eles fariam, na verdade, um blefe, que eles iriam blefar nesse momento. E é óbvio que foi exatamente isso que aconteceu. Mas ainda assim, Sérgio Pérez acabou entrando nos boxes nesse momento específico em que a Ferrari disse isso para Charles Leclerc. E não foi má pedida. Na verdade, Sérgio Pérez entrou nos boxes, trocou os pneus e fez tudo direitinho ali. Mas o grande problema foi que Nicolas Latifi logo depois bateu no muro e essa batida foi decisiva e fez com que Sérgio Pérez, que uma volta antes havia parado nos boxes, perdesse muito tempo em comparação com os outros pilotos que tiveram a oportunidade de parar em regime de safety car.
Acabou que Sérgio Pérez saiu ali de certa forma privilegiado por tomar a posição de Carlos Sainz de uma maneira ilegal, mas ainda assim, quando terminou o safety car, ele teve que devolver a posição, deixando ele na 4ª posição pelo resto da corrida. Ele não conseguiu mais se recuperar, ganhar novamente as posições que ele havia perdido até aquele momento. E aí a briga ficou entre Charles Leclerc, que naquele momento estava em 2º lugar, e Max Verstappen, que ficaram sim uma disputa ali basicamente de gato e rato durante todo o GP da Arábia Saudita. Nós pudemos ver ali Max Verstappen tentando se aproximar cada vez mais de Charles Leclerc, e isso durou durante diversas voltas. Verstappen se aproximava e Charles Leclerc fazia a melhor volta. E isso aconteceu recorrentemente, até que os carros de Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo perdessem a potência exatamente na mesma volta, o que fez com que um safety car virtual fosse necessariamente acionado naquele momento. E justamente por conta disso, os carros diminuíram a velocidade e perderam diversas voltas do GP, até que esses carros fossem levados para os boxes. E logo depois que a pista foi reaberta, o que aconteceu? Verstappen mostrou sim que tinha cartas na manga com relação à sua Red Bull. Começou com ritmos alucinados atrás do carro de Charles Leclerc. Um ritmo que basicamente ninguém esperava que o piloto holandês tivesse nesse dia de corrida. E ele conseguiu se aproximar cada vez mais de Leclerc, tendo inclusive diversas oportunidades de abrir o DRS, principalmente na reta dos boxes, o que fez com que ele até mesmo conseguisse ali concretizar a ultrapassagem atrás do piloto monegasco. E dessa forma, Max Verstappen teve a oportunidade de ultrapassá-lo nas voltas finais da corrida. Mas não parou por aí. Na verdade, Charles Leclerc continuou tentando ultrapassar o Max Verstappen até a volta final, mas foi sim atrapalhado de certa forma por algumas bandeiras amarelas que aconteceram no finalzinho ali da pista, por conta de alguns incidentes que aconteceram entre dois pilotos e que deixaram alguns vestígios ali de asa dianteira e tudo mais na pista. E dessa forma, acabou que Charles Leclerc em uma dessas voltas não teve nem mesmo a oportunidade de abrir o DRS no meio da reta, o que fez com que Max Verstappen conseguisse se distanciar ainda mais do piloto monegasco e dessa forma conseguisse vencer esse GP da Arábia de Fórmula 1. Mas será mesmo que Charles Leclerc mereceu essa vitória? Quando a gente analisa friamente, será que ele deveria ter vencido ou será que Charles Leclerc merecia mais? A votação de piloto do dia nos mostra que a maioria das pessoas acredita que Leclerc é o grande piloto do dia nesse GP da Arábia Saudita. Mas quando a gente vai perceber realmente friamente e a gente para analisar a corrida, será que é isso mesmo que a gente percebe? Já comenta aí embaixo se Verstappen merecia ou não vencer esse GP. Se realmente era ele que merecia ou Charles Leclerc, na sua opinião. Eu vou analisar os dois lados para que fique mais claro aí da gente entender se realmente era Max Verstappen que deveria ter vencido esse GP especificamente. Analisando o lado de Verstappen, a gente percebe que ele teve sim um sábado complicado na sua Red Bull. Ela não conseguiu andar muito bem na qualificação e fica muito claro que era um carro mais preparado para a corrida. Desde ontem eu falei, Red Bull tem sim uma carta na manga, sem sombra de dúvidas para esse GP da Arábia Saudita. Ela treinou muito mais ritmo de corrida do que qualificação quando comparada à Ferrari. Eu sei que muita gente discutiu comigo, não concordou, mas no fim das contas foi isso que a gente percebeu. Um Verstappen com ritmo de corrida alucinado e que justamente por conta disso, do seu ritmo durante o GP e também por conta desses pneus mais duros e esse ritmo nos pneus mais duros, ele teve a oportunidade de chegar em Leclerc em um momento em que sua Ferrari F1 75 já não tinha pneus tão bons quanto os de Max Verstappen. Na verdade, a grande questão é que enquanto a gente acreditava que Leclerc estava administrando a corrida,
estava tirando o pé no momento certo e acelerando no momento certo, na verdade quem fazia isso era Max Verstappen. Ele pressionava Leclerc em algumas voltas para que ele começasse a acelerar um pouco mais. Nas outras ele acabava economizando pneus. E assim o carro da Red Bull se provou nesse GP que gastaria menos pneus e dessa forma Verstappen nas voltas finais teve a oportunidade de utilizar um pouquinho mais de borracha que ele tinha para ultrapassar Charles Leclerc e se manter na primeira posição. Ou seja, me parece que olhando para essa perspectiva, a gente enxerga que talvez Verstappen mereceria muito mais a vitória do que o próprio Leclerc, justamente porque ele conseguiu administrar melhor os pneus, fez um acerto mais inteligente no seu carro, e isso sem contar que ele conseguiu fazer isso tudo fazendo voltas incríveis que colocaram ele ali na segunda posição durante a maior parte da corrida. Mas analisando o lado também de Charles Leclerc, tem outra questão importante. O Leclerc, ele foi sim um piloto extremamente inteligente e estratégico. Esse é o grande diferencial do piloto da Ferrari nesse momento do campeonato. Leclerc é um piloto diferenciado nesse tipo de situação. Ele consegue analisar a corrida como um todo e como ninguém. A gente percebeu inclusive diversas vezes que Verstappen tentava ultrapassá-lo, que antes da zona de aferição do DRS, o próprio Leclerc chegava, pisava no freio, muitas vezes até de forma bem brusca, para que o Verstappen não tivesse a vantagem de utilizar esse DRS na reta dos boxes. Ele fez isso diversas vezes até que o Verstappen percebesse que era mais inteligente da parte dele, mais interessante que ele também tirasse o pé antes da zona de aferição do DRS e dessa forma tivesse a vantagem de aproveitar toda a reta ali do circuito. E foi basicamente dessa forma que o Verstappen concretizou sua ultrapassagem em cima do piloto monegasco. Mas até lá, o Leclerc teve a oportunidade de ser extremamente estrategista e muito inteligente e inclusive acelerar o seu carro em partes da pista que ele tinha mais oportunidades de se distanciar de Max Verstappen. Então assim, a gente já percebe que existem dois lados de uma mesma moeda. Enquanto Verstappen conseguiu acelerar mais economizando pneus, Leclerc fez exatamente isso, mas também foi estrategista e conseguiu manter Verstappen atrás dele durante diversas voltas nesse GP. No fim das contas, como eu já disse, comenta aí embaixo o que você pensa disso tudo, quem mereceu mais, mas eu acredito que Verstappen mereceu um pouco mais nesse GP da Arábia Saudita, não é à toa que ele conseguiu a primeira posição. Mas quando a gente vai analisar a questão aí de quem foi um piloto mais talentoso, ou talvez mais eficiente, é uma palavra melhor, ou o melhor piloto do dia, vamos dizer assim, eu acredito que Charles Leclerc ganharia de Verstappen, porque além dele fazer tudo o que Verstappen havia feito, ele ainda foi capaz de ser extremamente estrategista em uma disputa com um piloto que com toda certeza estava mais rápido que ele até aquele momento. E manteve Verstappen atrás dele e até a última volta tentou ultrapassá-lo com seu F1 75. Então, apesar de Verstappen, na minha opinião, ter merecido essa vitória, não é à toa que ele inclusive ganhou no GP da Arábia Saudita, me parece que Leclerc realmente foi o piloto do dia e fez mais do que Verstappen acabou fazendo nesse ano. Me parece que Leclerc, por conta dessa característica e até mesmo outras características do carro da Ferrari, inclusive, é o grande favorito a vencer o campeonato de 2022 da Fórmula 1. Mas ainda é muito cedo para falar isso tudo, porque a gente precisa assistir o campeonato, entender o que tem acontecido e tudo mais para ter certeza disso tudo. Mas até esse exato momento, eu apostaria em Charles Leclerc como grande campeão desse ano de 2022. Mas como eu sempre falo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto e também se você gostou desse corte, curtiu esse vídeo até aqui e também você tá aí na live, tá curtindo a forma como eu tô analisando, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E também já deixa o seu like para contribuir com a gente. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!